Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Hoje nós vamos falar sobre Juízes 11 e 12. Jefté livra os israelitas, o voto de Jefté. Jefté peleja contra os efraimitas e os juízes Ibizan, Elon e Abdon. Juízes 11. Era então Jefté, hoje gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grande, expulsaram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões a Gileade buscar a Jefté na terra de Tob. E disseram a Jefté: Vem e seja o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: Porventura não me odiaste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos a Gileade, a Jefté: Por isso tomamos a ti para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: Se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. Jefté falou a todas as suas palavras perante o Senhor em Mizipá. E enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti que viesse a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos Amon ao mensageiro de Jefté: É porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitua-me agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem as terras dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. E Israel enviou mensageiro ao rei dos Edonitas, dizendo: Rogo-te que me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deram ouvido. Enviou também o rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio o nascente do sol à terra dos Moabitas e alojou-se além de Amon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Armon é limite dos Moabitas. Porém, Sion não confiou em Israel para esse passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu
E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor deu a Israel, desapossou os amorreus de diante do povo de Israel, e os possuirias tu, não possuirias tu aquilo que Mós te deu desaposse diante de ti. Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Arroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperasse naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de Jefté, que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade e Mispá de Gileade, passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que, saindo à porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, eu oferecerei holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra ele, e o Senhor lhe deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde a Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mizpá, a sua casa, eis que a sua filha lhe sai ao encontro com adufes e com danças, e era ela única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, muito me abasteste, estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isso, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vá, e deixou-a ir por 2 meses. Então ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que a filha de Israel iam de ano em ano lamentar. Por 4 dias a filha de Jefté, o gileadista. Juízes 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo
a tua casa contigo. E Jefté lhe disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. E chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livraveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Porque, pois, subiste vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todo homem de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque esses disseram-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileadita, que habitais em Efraim entre Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vãos do Jordão. E sucedeu que, quando alguns dos fugitivos de Efraim diziam: Deixai-me passar, então os gidealistas perguntaram: És tu efraimita? E dizendo ele não. Então lhe diziam: Dize, pois, Shibolete, porém lhe dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem, então pegavam dele e o degolavam no val do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou a Israel 6 anos. E Jefité, o gileadista, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibizã de Belém. E tinha esse 30 filhos e 30 filhas, que se casou fora. E 30 filhos trouxe de fora para os seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Então faleceu Ibizã e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Iléu, o Piratonita. E tinha esse 40 filhos e 30 netos que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Obrigada a vocês mais uma vez e até a próxima. Obrigado.